A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui na gravação do nosso 7º episódio do podcast Resgatados para a Vida. Um podcast que foi criado para trazer o testemunho, para trazer uma palavra, para trazer algo do céu para dentro da sua casa, para dentro do seu celular, onde você estiver aí nos acompanhando. Então, desde já, nós já queríamos te pedir, curte, comenta, compartilha, leva esse testemunho para a quantidade máxima de pessoas que você conseguir, porque nosso papel aqui é levar aquilo que Deus tem feito através de um bate-papo, através de uma conversa, e que esse testemunho ele seja bênção sobre a sua vida. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Tiago, bênção do Senhor. Tiago, obrigado, varão, por ter vindo aqui, acreditado nesse projeto. Tiago congrega aqui com a gente na comunidade evangélica Lírio dos Vales. Nós estamos dando aqui extremamente preferência para os nossos membros, porque a gente sabe do processo que eles passaram de conversão e a gente vai bater papo. Então, Tiago, eu falei, cara, vamos bater papo, vamos falar das coisas grandes que Deus tem feito. E se apresenta aí para o pessoal que está nos assistindo. Tiago da Nani. Isso aí, pessoal. Tiago, era o Tiago da Detinha, né? Mas aí casei e agora sou o Tiago da Nani. Congrego aqui na Ilha dos Vales, já fazem aproximadamente 5 anos que me converti. Estamos aí, nas lutas, conquistas, vitórias, e Deus vem honrando, vem abençoando nossas vidas, e assim seja, assim. Buscar mais a Ele, porque sem Ele nós não iremos conseguir, seguir adiante. Exatamente. Tiagão, conta aí pra gente aqui um pouquinho, a gente sempre começa aqui nesse bate-papo, falando um pouco sobre a infância, pra gente entender as origens, a gente começar lá, a gente já teve gente aqui que começou no catolicismo, já teve gente que começou a infância ali sem ter nenhuma religião, já teve outros que tiveram a opção ali de seguir para a Umbanda e escolheram não seguir. Como que era isso na sua casa, na tua infância? Você tem quantos irmãos? A família grande, a família pequena, a família já conhecia Jesus Cristo, nem que seja através do catolicismo? Como que era isso para você na sua infância? Então, a minha família é muito grande, A maioria da minha família são católicos. E eu também comecei como católico. Eu vim para São Paulo, tinha 8 anos de idade, quando eu vim da Paraíba. E aqui a gente sempre frequentou a igreja católica, não pensava na evangélica ainda. Minha mãe veio se converter também faz pouco tempo, Ela era católica. Eu também sempre ia na igreja católica, mas eu nunca tive aquela experiência. Não, assim, o afeto na igreja, porque eu sentia que era diferente a palavra, o falar. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, nos meus 20 anos, eu comecei a ir nas igrejas evangélicas. Eu ia uma vez no mês, 2 vezes no mês, eu sempre ia na igreja, era paz e vida. Por vontade própria mesmo? Por vontade própria, eu sempre ia. Às vezes ia sozinho, ia na igreja, ficava um pouco, mas nunca pensei em me converter. Para mim, isso não passava na minha cabeça em ser crente, Eu não tinha nada contra crente, mas eu olhava e falava... Mas não queria ser também, Eu não queria ser, porque eu falava, é chato, o pessoal aí é meio cafona, não curte, olha a minha vida aqui, balada, rolê, tudo, entendeu? E eu não... Eu olhava o pessoal na rua ali, falando, eu pregando na rua, e eu olhava e falava, nossa, o pessoal... Pra que isso, passa vergonha, eu não tinha coragem de fazer isso. E hoje, quando eu sou convidado, às vezes eu vou lá na rua também, louvando, Então, assim, Deus muda, a situação, então... Deus muda. E aí você passou a adolescência, é interessante, você contar isso, porque as pessoas são muito 8 ou 80, Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. No seu caso, você ia na igreja católica, mas não tinha aquele apego, aquela fidelidade, você tinha vontade de visitar outras igrejas e você visitava ali igrejas evangélicas. Sim. E aí, a adolescência, juventude, balada, muita bagunça. Eu saía de casa 2, 3 dias para voltar, e minha mãe preocupada, e fazia festa em casa, a gente fechava a rua. Minha vida era balada, era rolê, bebedeira, amigos, muitas amizades, demais. Até que quando eu comecei a frequentar a igreja, fui com a minha mãe quando era na primeira igreja que era lá do outro lado.
Ah, tá. Então o canal, o canal que propiciou você se aproximar um pouco mais do Evangelho foi a sua mãe. Sim. Sua mãe, ela conheceu a Lírio dos Vales e aí ela te fazia o convite para você vir, mesmo você nessa vida, né, agitada eu vim, às vezes, entendeu? Eu sempre acreditei em Deus, sempre buscava Ele, mas eu não queria assim ter aquele compromisso. Mas você não falou, vocês são em quantos na sua casa? Na minha casa somos irmãos, comigo 6, né? Você pai e minha mãe. Família 3 homens grande, e 3 mulheres, isso. Hoje em dia a gente não tem mais essas famílias grandonas, né? Agora é 1 ou 2 no máximo, 3 no máximo. Mas antigamente fazia essas famílias grandonas. E aí sua mãe, ela se converteu, começou a caminhar para o Evangelho. E aí, através dela, você que já tinha o hábito de ir na igreja evangélica, vinha na igreja, mas que também não passava pelo processo vinha, de conversão. Sem nenhum compromisso, né? Vinha para assistir, né? Até que eu comecei a frequentar mais, né? Depois que eu conheci a Nani. E aí, conheceu a Nani e não foi na igreja? Não, foi na balada. E a Nani nunca tinha conhecido Deus, nada, né? A Nani já era desviada, ela já nasceu na igreja praticamente, né? E ela estava desviada, né? E vamos crer que era Deus já preparando então, Deus caminhos, faz tudo, né? Certo? Porque, assim, já me preparou e através assim, de mim, minha mãe... Foi amor à primeira vista. Foi amor. E morre de amores até hoje. Ela morre de amor, eu morro de amor. E aí, quando minha mãe me convidava, eu vinha, a gente vinha, eu e ela, mas nada sério também. Até que a gente começou a frequentar né? uns dias e o pessoal começou a revelar, falar da minha vida, né? E aí eu fui, tipo, me tocando. Você recebeu algumas profecias mesmo não se firmando. Frequentando o culto, Deus usava ali algumas pessoas que entregavam profecias e revelavam algumas coisas. Até na rua, uma vez eu estava na rua e estava andando com um amigo meu e uma moça de repente me parou assim e falou, quero falar uma coisa com você. E eu me assustei e ela falou, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Ele mandou eu falar para você que ele tem um propósito muito grande na sua vida, que você vai chegar em lugares altos, ele vai te abençoar, Deus. E vai tirar você dessa vida. Eu vi, né, assim, falei, amém, né, Deus abençoe, mas... Assim, e como que era isso para você e para a Nani? Porque assim, né, a Nani, você conheceu ela no mundo, mas ela já era conhecedora da palavra. Você mesmo no catolicismo, mas frequentava a igreja evangélica. Vocês conversavam assim no sentido de falar, Thiago, Nani, tá chegando a hora, não vai ter como a gente vai ter que se firmar, as coisas estão mudando. Continuava aquele prazer na noite, na bagunça, ou aquilo foi reduzindo? Conta pra gente mais ou menos. Então, a gente nunca chegou a conversar sobre ir se converter, voltar para a igreja, isso tudo. A gente continuava nessa vida de balada, de rolê, curtição. Até que um dia a gente veio aqui na igreja, né, e o pregador me chamou, né, falou da nossa vida inteira, né, que a gente no profundo, falou de tudo na nossa vida, e ali eu senti Deus me tocando. Foi quando eu aceitei a Deus. Ali, né, você e assim, foi no Congresso das Irmãs? Foi no Congresso das Irmãs. Eu aceitei e ela automaticamente também já aceitou comigo, né? Já me seguiu. Né? E isso é importante, né? Porque a gente está tendo alguns podcasts aqui das pessoas falando o quanto é difícil quando só um vem. Aí você fica com aquele jugo desigual e aí é muito mais difícil, porque você tem que passar por algumas situações que você não passaria quando são os dois, né? E no seu caso, você aceitou e ela também veio te acompanhando, né? Sim. E aí, a partir desse momento, Deus ali usou, né, o servo dele em profecia, revelou o profundo, oculto, escondido, né, nesse congresso. Saiu do culto, como estava a sua cabeça? Agora eu aceitei Jesus. Então, eu aceitei Jesus, agora eu tenho que, né, mudar algumas atitudes, porque muitas pessoas pensam que assim, vou virar crente, vou ser crente, vou me converter, e de uma hora para outra eu já tenho que largar tudo que eu tinha, né? E aí é um processo, a gente vai, né? Aos poucos a gente vai deixando aquela mania que a gente tinha, aquele vício, a gente vai largando aos poucos, né? Até uma hora você não querer mais, está totalmente aqui ligado a Deus, né? Que é feito, a Bíblia mesmo fala, né, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente, na nossa vida, a gente vê se trabalhar na prática, né? Porque você aceita Jesus, você já sai confrontado. Porque você fala assim, eu
fazia isso, não posso fazer mais. Eu andava desse jeito, eu não posso andar mais. Então já vem aquela preocupação, né? Sim. E aí vocês sentaram para conversar, olha, agora vocês não eram casados ainda, já eram? Não, a gente só namorava, né? A gente era noivo, né? A gente era noivo. Já era noivo. A gente era noivo e aí, né, a gente tem que mudar muita coisa, né? Amizades, né? É um processo. É um processo, assim, que muitas pessoas, para falar a verdade, assim, do pessoal que eu tinha amizade, que convivia comigo, assim, 90% não se afastou, né? Porque é outra realidade, né? Tipo, é outra conversa, outra conversa, tipo, o pessoal de balada, o pessoal que bebe, né? Não que a gente não tenha que mais conversar com essas pessoas, né? Porque a gente é crente, a gente não mais, mas a gente tem que conversar, tem que, né, conversar, debater, trocar uma ideia, né? E assim, quem sabe até convencer eles virem a aceitar o que a gente aceitou, né? Mudou nossa vida, né? Exato, mas é um negócio que não dá pra gente continuar com as mesmas práticas que eles têm. Sim. A gente não vai fechar a porta e dizer assim, eu sou melhor do que você, vai pra lá. Não, mas a gente tem que falar, pô, cara, vem cá. Hoje eu sou cristão, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, você tá bem, o que você precisar, eu tô aqui. Ainda sou seu colega, mas não vou conseguir mais estar curtindo balada, estar bebendo com você, tem que, né, ter aquilo. Sim. E querendo ou não, Thiago, nesse momento a gente esclarece muita coisa, né? A gente começa a entender quem realmente gostava da gente pelo que a gente é, ou verdade. Quem realmente gostava da gente por aquilo que a gente tem. Não seja só, talvez às vezes não é nem posse, às vezes é alguns contatos, alguns lugares que a gente entra e tudo mais. E você fez parte desse processo, né? Sim, fazia muito, né? Eu andava com muitas pessoas, né? Fazia festa de domingo a domingo, quando eu não estava na rua, estava em casa, fazia churrasco, bebedeira, chamava os colegas, fazia pagode, chamava a galera. Rapaz, tu era... Eu fazia de tudo um pouco, né? Participei de grupo de pagode. Né, mano? Não queria ser seu vizinho, viu, Baguncei um pouco, hein? Não queria ser seu vizinho. Era muito barulho na rua de casa, viu? Na rua da minha mãe. Meu Deus, as vizinhas deu graças a Deus quando você se converteu, né? Era praticamente segunda a segunda, chegava gente na minha casa, na minha mãe, Thiago, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Me chamando pra sair, fazer alguma coisa. Pra fazer bagunça, né? Fazer bagunça, né? E aí, né, aceitou Jesus, saiu, começou a refletir, mudar as atitudes, marcou o casamento. Sim, assim que a gente já ficou sabendo que a Nani tinha engravidado, né? Aí veio a primeira gravidez. Primeira gravidez, né? Isso. Com um ano já de convertido, aí ela ficou grávida aí, a gente já foi, já casamos no cartório. Aí descobriu a gravidez, já falou, meu, agora ou vai, né? Agora tenho que fazer. Tem que fazer acontecer, agora a época de menino passou, agora o homem tem que assumir isso aqui. Época de menino agora tem que ser homem para cuidar do menino. O pai de família tem que vir. Aí descobriu a gravidez, um ano já que tinha aceitado Jesus, casou, levou a esposa para o altar, honrou ela, né, que é o mais importante, né, você honrou ela e foi morar junto, constituiu família, né, e Deus abençoou. Primeira gestação, a gente sabe que foi um processo difícil que vocês passaram. Como que foi esse processo? Além de casado novo, que tem muitas outras dificuldades, né? Sim, também, né? Só que assim, antes da gente casar, eu já tinha me planejado, né? Já vinha me planejando, já tinha deixado tudo pra gente não estar passando por dificuldades, situações, não estar passando por nada. E aí, assim que a gente ficou sabendo que estava grávida, né? Todo mundo feliz. Uma alegria, foi o primeiro netinho, né? Primeiro netinho, primeiro filho. E aí, depois de 4 meses que a gente foi fazer aquele exame morfológico, né? Aí ali que a gente ficou sabendo, né? Na hora a moça falou, tem um probleminha aqui no coração dele. Então você tem que fazer um outro exame pra gente ter certeza realmente do que é esse aqui. Tá? E aí assim a gente já ficou meio, né? A Nani começou a chorar. Já vai a mil, né? Mas a gente, confiando em Deus, né? Acreditando que podia dar certo. Então, passou um tempo, a gente foi lá fazer o outro exame. E aí deu o resultado lá, saiu como ele tinha hipoplasia do coração esquerdo. Meu Deus. É uma doença que a cada 5.000 crianças atinge 1, 2. Cada 5.000, Thiago? Aí você começa a pensar, rara, né? Fala logo com a gente, logo, né? E aí é um lado do coração esquerdo que ele nasce atrofiado, ele não desenvolve. Então a cirurgia tem que ser feita
para fazer o coração, a parte do coração direito, trabalhar por todo o coração, tá? Trocar as trompas, né? Fazer uma cirurgia lá bem delicada. No caso, seria 3 cirurgias. A primeira quando ele tivesse 4 dias de nascido. Certo. A segunda com 3 meses e mais uma quando ele tivesse com 3 anos de idade. E o mais difícil é você descobrir tudo isso. Assim, é bom porque a tecnologia ela avançou, dá para descobrir na gestação, mas esse processo de você descobrir que o bebê tinha esse probleminha até o bebê nascer, como que foi a relação entre você e ela dentro de casa, você lidando com aquilo, você teve que arrancar força de onde não tinha para dar força para ela, como que foi? É muito difícil, né? Porque você fica ali naquela agonia, né? Porque, querendo ou não, você tem que esperar para saber o que vai acontecer quando a criança nascer, porque até o momento, enquanto ela estava na barriga, ela estava bem, né? O problema era quando nascesse, né? Então a gente ficava naquela expectativa, a Nani ficava triste, chorando, né? E a gente ficou sofrendo até o nascimento da criança, né? Quando ele nasceu. E aí teve a primeira cirurgia. Qual o nome que vocês deram? Era Heitor. Era o Heitorzinho. Primeira cirurgia. Aí nasceu, foi uma mistura de sentimentos, né? Porque o primeiro filho te traz aquela alegria, aquele, sabe, aquele sentimento de realização, mas em contrapartida você logo lembrava que ele ia passar por uns procedimentos cirúrgicos. E para o pai e para a mãe saber que o filho vai passar por um procedimento, isso já acaba com a gente, né, Thiago? Difícil, Era noites e noites acordados, né? Pensando, sem dormir, na expectativa do que ia acontecer. E antes também disso aí, né? A gente tinha um plano de saúde dele, e o plano falou que cobria toda a cirurgia, tudo, né? Só que eles não tinham o porte adequado, que era para manter, porque com essa doença aí que ele tem, é só um lugar aqui no Brasil, e eu acho na América Latina, que resolve, que é no Instituto do Coração, que é no INCOR. Então, a gente aí, fora esse processo, a gente teve que entrar com mais uma ação contra o convênio para que eles viessem pagar a cirurgia, que no caso seria, se eu não me engano, era R$200 mil a cirurgia. Nossa. E aí eles falaram que tinha condições de cobrir, só que o hospital não tinha, né? Muitos médicos falavam, não, lá eles não têm, porque é uma cirurgia muito delicada e não é qualquer lugar que faz. E aí acabou que a gente conseguiu ganhar, né? E a gente foi para lá, ele foi transferido para lá, para esse hospital, e com 3 dias de nascido, ele teve que fazer a primeira cirurgia. Primeira cirurgia, né? Até então estava tudo bem, o médico falou, vamos esperar mais um pouco aí para ver como que ele vai reagir. Porque se não reagir, a gente não vai fazer a segunda agora, né? E ele já estava um pouco fraco. E eu estava aqui na igreja, foi num sábado, teve uma vigília. Que até eu tive estava lá fora no celular, meu cunhado estava com ele lá, ficou no hospital, me ligou e falou, Thiago, vai precisar fazer uma cirurgia, a segunda cirurgia vai ter que ser feita, né? Que era bem mais agressiva do que a primeira, a primeira foi 10 horas, a segunda já ia ser bem mais longa. E ele estava fraquinho, ele já estava fraquinho. Nossa, Thiago, você contando aqui, cara, eu como pai, meu coração já fica... Então, foi quando eu voltei para a igreja, aí eu até tive a oportunidade, falou, você vai ter a oportunidade de ir lá louvar, e eu louvei, e quando eu saí, eu falei, foi com você mesmo, falei, Natan, vamos fazer uma oração aí pelo meu filho, que ele está no hospital, né? E aí a gente fez a oração, e tudo certo, né? Teve a outra cirurgia, ele não fez a cirurgia, não chegou a fazer, né? E aí passou mais um tempinho, ele ficou lá esperando, a gente foi lá fazer uma visita, ele já estava na máquina, né, que fica para circulando o sangue, né? É uma máquina que ela substitui o coraçãozinho, né? Então, tava cheio de fúria, eu olhei lá, falei, nossa. Aí eu falei, fiquei olhando assim, falei, Deus, só o Senhor, para ter misericórdia, né? Entregue em suas mãos. E o coração arrebentado, né, Thiago? Meu Deus, seja feita a sua vontade, né? Porque a gente já passa esse processo e todos os dias indo para São Paulo, pro hospital, tendo que estar lá, né? A gente estava bem desgastado, né? Mas confiante, né? Que Deus ia agir, ia usar a mão dele para curar. E aí passou esses dias, com 7 dias ele internado, aí a gente veio, a Nani estava lá, né? Estava lá no hospital. E eu estava trabalhando. Depois da segunda cirurgia, ele chegou a fazer as duas. Na verdade, ele só fez uma. Ele não aguentou fazer a outra, né? Estava esperando lá, ver se ele ia reagir mais, ele não reagiu. Ficava mais forte, né? Porque é uma cirurgia muito complicada, né? O coração da criança é bem pequenininho, pessoal. Eles fazem a cirurgia com aquele binóculo, aquela lente bem que aumenta. Eles ficam, né?
E aí é bem complicado, 12 horas de cirurgia e a gente ficou esperando. Só que aí quando passou, né, esses 7 dias, aí eu estava trabalhando, nesse dia a Nani estava lá com ele no hospital, aí ela só me ligou. Thiago, o Heitor faleceu. Aí tinha mais o que fazer, né? Eu não murmurei, não reclamei com Deus, né? Porque a vontade é dele, ele sabia de todas as coisas. Entendeu que a vontade era dele. Sim. Aceitei. Aí falei pra minha família, aí fui lá, né? Resolver a papelada, né? Tudo isso. Sim, tudo isso aí. E assim, entre tudo isso aí, a gente foi um momento de dor, mas ele veio para restituir o meu casamento. Na verdade, antes da Nani engravidar, a gente já estava quase no fim, né? Que a gente brigava muito, era muita discussão e... Assim, briga dia e noite. Briga demais e... não vai dar certo, acho que a gente vai... Isso antes de casar? Sim, antes de casar. A gente já estava, né, meio que esgotado, né? Esgotado porque assim, vocês vieram de um namoro do mundo, né? Então tinha muitas coisas, muitas marcas, muitas discussões, muitas coisas. E aí, nesse processo todo aí, Deus usou essa situação para vocês se unirem. Se unir mais, porque quando ela estava grávida, a gente ficou bem mais unido, né? A gente se uniu bem mais. Então eu acredito que isso aí foi um propósito de Deus. Que mistério esse negócio, cara. Esse aí foi um propósito de Deus, né? Porque se ela não tivesse engravidado, eu tenho certeza que a gente não estaria casado, eu não estaria aqui, estaria no mundo, ela não sei pra onde também estaria no mundo. Então Deus faz, às vezes, no momento de dor, Ele faz a gente refletir o que realmente foi feito ali, né? E você entendeu isso depois do processo ou durante o processo você começou a ter essa visão? Então, que Deus ele estava agindo dessa forma. Então, depois do processo, depois de tudo que ocorreu, né, eu fiquei bem mais apegado a Nani, a gente se juntou mais, né, porque no momento desse aí a gente tinha que se unir mais, e então eu percebi que isso aí, esses 7 dias que ele ficou aqui no mundo com a gente, foi para que Deus unisse mais a gente, com o propósito da gente ficar mais junto, né. Com o propósito de realmente vocês amadurecerem, se amarem mais, se respeitarem mais e viver uma vida plena de verdade, né? Porque Deus não ia dar um filho para mim, assim, pra gente, né, que serve a Ele, filho com que não tinha saúde, um filho com algum vegetal, entendeu? Assim, e ele não ia ter a saúde, assim, não ia ser uma criança normal, ele ia ter os seus limites, né? Sim. Não ia poder correr como uma criança normal, brincar. Ia ter os limites, porque o coração dele não ia aguentar fazer isso aí, né? E assim, não ia conseguir fazer uma atividade física. A gente ia ficar, pelo resto da vida, assim, praticamente sofrendo, assim, também, né? Cuidando, hospital, essas coisas, e eu acredito que Deus não queria isso pra gente, né? Tiagão, toma uma água, a gente vai falar agora do Projeto Mãos que Ajuda. Você conhece o Projeto Mãos que Ajuda, hein? Você já trabalhou bastante. Então aqui, gente, fazer uma pequena pausa aqui para o nosso convidado dar uma respirada, tomar uma água. Tá aqui o nosso projeto Mãos que Ajudam. Então você que está nos assistindo, se você tiver aí roupas, alimentos não perecíveis para doar para essa obra, aqui nós temos o projeto Mãos que ajuda os mais necessitados. Então entre em contato com a gente. Nós temos o nosso irmão Tiago, nós temos o nosso irmão Rafael que estão à frente desse trabalho. Eles estão arrecadando, eles estão virando aqui referência das pessoas que precisam de um auxílio, já sempre estão procurando eles. Então nos procure, faça sua doação, abençoe essa casa, abençoe essa obra, porque a obra de Deus é carente, nós precisamos da sua ajuda, tá bom? Nós contamos com você. O bate-papo aqui tá gostoso, então curte, comenta, compartilha com a galera aí esse testemunho para que Deus ele venha abençoar, né, a vida, a família das pessoas através do nosso trabalho aqui, tá bom? Tiago, você acabou comigo agora, cara. Lembrar do que vocês passaram com o Heitor mexe comigo, porque eu tenho 2 pequenos, cara, e eu vou ser bem sincero, você tem seus pequenos agora, a gente já vai chegar nesse ponto, você vai saber do que eu tô falando. Nosso bebezinho com resfriado, a gente já fica extremamente preocupado, né, cara? Preocupação. E aí você passou por tudo isso, o processo de descobrir que o neném não formou bem, de repente vai ter uma cirurgia, você olhar e ver o seu filho, sabe, que você sonhou, fraquinho, com o coração... Tiago, eu não sei, assim, eu tenho ideia do tanto que você sofreu, que a Nani sofreu nesse processo. Tanto que eu não sabia como reagir, né? Na hora que eu cheguei lá no hospital, aí a moça me chamou e falou, a gente tem que fazer a papelada, porque vai ter o velório, né? E eu falei, velório? Eu não tinha noção, assim, uma criança pequenininha tem que fazer o velório. Eu falei, nossa, essa aí já...
Porque aí que vai doer, né? Vai doer, você tem que escolher a roupinha para colocar, e o caixão e tudo aquilo. Nossa, aquela cena, receber seus familiares. Você gosta de receber seus familiares para uma festa, para um churrasco. Verdade. Você não quer receber para um velório, para enterrar alguém, né? E aí você teve que ir lá fazer a papelada, preparar ele, colocar no caixãozinho, passar uma noite toda velando, e a gente esteve ali com vocês. Sim. A gente viu o quanto que vocês estavam sofrendo, e ali eu lembro que eu conversando com vocês, eu falava, não se julguem, né? Porque às vezes a gente se julga, se cobra tanto, que a gente fala assim, pô, mas eu não posso olhar para Deus agora e dizer, Deus, por que o Senhor não agiu? Pô, não se julga, meu. Chora o que tem que chorar. Pensa o que tiver que pensar, amanhã vai ser outro dia. Amanhã Deus ele vai abrir os olhos, como ele abriu os olhos para vocês. E a gente é muito feliz de ver você e sua família junto. É muito feliz de ver o quanto, com todo esse processo que vocês passaram, depois que acabou, não foi cada um pro seu lado. Vocês, como você mesmo testemunhou aqui, né? Sim. Vocês se juntaram mais. Deus agiu, né? Nessa dor toda, nesse sofrimento, era Deus agindo para que a gente continuasse mais unido, né? E que a gente seguisse a nossa vida para a nossa família crescer mais e mais, né? Para constituir uma família maravilhosa, né? Verdade. Então, graças a Deus, vocês continuaram junto, o processo passou, vocês continuaram firmes na casa do Senhor, vocês pensaram em abrir mão de servir a Deus, de voltar para o mundo? Como foi isso? Eu não pensei, não. Eu continuei firme, né? Escolheu ser a coluna, né? E assim, eu tive que ser, né? Porque nesse período aí, né, minha esposa, ela fraquejou, né? E assim, eu fico pensando, eu vim do mundo, e ela, como já nasceu na igreja, ela fraquejou, e eu continuei ali para, né, para falar para ela, não, vamos ficar firme, vamos ficar na igreja. Falou, não acredito mais em Deus. Eu falei, não. Porque o processo da mãe, o processo da mulher pior. É muito diferente do que o nosso. Carrega 9 meses e aí é sofrimento. Cara, né? elas são demais, cara. Elas são demais. Elas têm o filho e elas sabem que aquele bebê, aquela maravilha foi gerada no ventre delas. É um amor que é surreal. A gente... Graças a Deus que Deus te deu força para você se manter na coluna, você abraçar ela, você fortalecer ela no momento que ela mais precisou, porque, cara, elas precisam demais. Ainda mais nesse caso que, assim, ela perdeu o bebezinho dela, aquele que ela amava, aquele que ela sonhou, aquele que ela preparou o quartinho, aquele que ela preparou o papel de parede, a roupinha do bercinho, falou, não, é aqui que meu bebê vai dormir. Então, elas sofrem assim, se a gente sofre como pai, a gente sofre muito, mas elas sofrem muito mais. Então, assim, Thiago, você contando o testemunho, a gente entende que Deus preparou tudo, cara. Sim, preparou tudo. Porque até em te fortalecer, para ser a coluna dela, Deus, ele te fortaleceu. Depois da morte dele, passou 7 dias, né? Tinha um congresso dos varões, eu participei do congresso dos varões. Louvei, fui batizado no Espírito Santo. Foi batizado no Espírito Santo no congresso dos varões. Olha que bênção. Se manteve firme, Deus falou, não, vou derramar algo especial sobre a vida dele, que já era Deus te blindando, né? Sim. Dizendo, não, ele é meu, ele vai continuar e vai ser a coluna dela. E aí vocês continuaram, ela passou por esse processo, né? Foi se reanimando, continuou servindo. Sim, e aí... Eu falei para ela, vamos ficar firme, né? Ela falou, eu tô indo para a igreja mesmo por causa de você. Eu falei, então vamos continuar, né? Porque Deus vai honrar. E aí teve não me lembro, não recordo se era um outro congresso ou se era só um culto, não me engano, das irmãs, onde o pregador falou com ela, falou, Deus vai restituir aquilo que foi tirado. Deus vai restituir. Então, Thiago, não se preocupe. O coração acelera na hora. Isso aí foi no sábado, no dia de sábado. Quando foi na segunda-feira, ela fez um teste, sabendo que estava grávida. E já estava grávida de novo. Eita, Deus, e aí o coração a milhão, né? A gente, aquela preocupação, né? Sem saber. Sim. Eu falo, gato escaldado tem medo até de água gelada. Que é isso, a gente passa por um processo, todo o processo que a gente fala, e agora? Como será que vai ser? E assim,
a gente fica com medo porque pensa que não, isso aqui eu acho que não sei se é do meu sangue, se é da minha família, genética, alguma coisa, mas isso aí não tem nada a ver, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Tanto que, assim, eu fiquei tão preocupado porque o meu primo também, na mesma época que a gente, o filho dele, nasceu com o mesmo problema no coração. Caramba, Thiago, na mesma família. Mesma coisa, mesmo problema. E aí o que aconteceu? O dele, ele passou o processo dele, eu acho que foi um pouco mais complicado, ele sofreu mais porque o filho dele ainda ficou um mês. Um mês. Fez a cirurgia e ficou lá, e depois fez de novo, e sofreu. Aí faleceu também, o filho dele faleceu. Mas também Deus restituiu, né? Passou um tempo, a esposa dele engravidou, e a esposa dele ganhou o filho dele no mesmo dia que o Theo nasceu. Os dois nasceram no mesmo dia. Olha só. No mesmo dia os dois nasceram, né? Que bênção, Deus. E aí veio o Theozinho, aí engravidou, a gestação, mesmo com um pouco de desconfiança, o primeiro morfológico deu 100%. E aí vocês saíram com vontade de... Feliz, né? De extravasar, de comemorar, né? Feliz. E aí teve uma gestação tranquila. Tranquila. Nada de diabetes gestacional, gravidez de risco, nada. Deus restituiu assim perfeitamente. Deus guardou, né? Tanto que a médica até falou, ó, esse aqui ele tem saúde em dobro. A saúde dele é perfeita. O que o outro não tinha de saúde, esse aqui já tem em dobro. E você chama ele do quê? De Pitel? Pitelzinho. Pitelzinho. Ele fala, eu sou o Pitel do papai. Eu falei, é isso mesmo. E fala pra mim, Thiago, você estava indo ali, né? A Nani passou por uma gestação tranquila e você estava indo pro segundo parto, né? Você fez parte você participou ali da hora? Como que foi? Sim, fui lá. Foi lá na hora, viu ele nascer. E como que era esse sentimento, cara? Sentimento de alegria, de gratidão? Era felicidade, a gente não... Assim, você fica sem saber, né, se é verdade, se realmente é meu filho mesmo, né? Porque quando a gente perde uma pessoa, a gente fica meio receoso, né? Quando eu perdi o meu primeiro, eu fiquei, nossa, muito receoso. Mas com medo, né, inseguro. Mas ali a gente foi caindo e a gente foi pro quarto. E ali vocês conseguiram, né, viver realmente o sonho, né? O sonho estava se tornando realidade, sim. O propósito, a profecia estava se cumprindo, sim. E ali vocês já não eram mais dois meninos, né? Você já era um homem, um pai de família, ela já é uma mulher formada, uma serva de Deus. E o amor? As brigas foram tudo embora, só se manteve o amor. Só se manteve o amor, né? De vez em quando tem uma discussão que é normal, mas o casamento é normal. Faz parte, né? E ali o filho traz felicidade. Nunca mais eu vi minha casa arrumada, né? A casa nunca mais fica arrumada. Você vai entrar e brinquedo pra todo lado jogado. Brinquedo pra todo lado. Isso aí você arruma, a criança acorda, já tudo... E assim, não tem que reclamar, porque é só felicidade, né? Muita felicidade. Você chega em casa, vê aquela bagunça ali, você sabe que tem alguém ali pra você brincar, pra você abraçar, beijar. Você escuta aquela vozinha, papai, nossa, já acaba com a gente, né? Verdade. E aí chegou o Theozinho, restituiu tudo, família abençoada, e você desenvolveu outro dom aqui na igreja, né? Que é o dom de cantar, né? De vez em quando eu arranho a garganta aí, mas... Você canta muito bem. Como que é esse negócio de cantar pra você? Você descobriu aqui na igreja? Você já cantava em casa ou no mundo? Como que era isso? Então, na verdade, no mundo eu já cantava, né? Participava de grupo de pagode, fazia uns pagodes aí. Eu não sabia disso. Nas baladas aí, no mundo afora. Mas não tão bem quanto agora, assim, na igreja, né? Deus me usou bem mais para mim aprofundar nos louvores aqui, né? Aprofundar aqui, né? Porque eu vejo, eu lembro quando você chegou, e nas primeiras oportunidades que você teve, assim, você já cantou super bem, né? E já louvou. Não tem um congresso que a gente passa aqui que você não sola um hino. Sim, e agora eu falei, pô, se morre ele já cantava em algum lugar. Então Deus também, ele te usa também nessa questão do louvor, né? Para estar louvando na igreja. Vamos fazer uma pausa aqui para falar do Jalisson Delivery. Já comeu comida japonesa, irmão? Não sou muito chegado não, mas não, se o Jalisson quiser vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Se você não é chegado em comida japonesa, começa pelo salmão grelhado e depois você vai experimentando os outros pratos, tá? Tô esperando o Jalisson. Quando você for pedir, pede lá no Jalisson Delivery. Jalisson Delivery, comida japonesa, hot roll, temaki, tudo que você precisar, só entrar em contato com ele. Procura aí no Instagram, joga ali Jalisson Delivery. Se tiver alguma dúvida, joga aqui nas mensagens aqui, a gente vai marcar ele na publicação para você pedir o seu combo. Tem de todos os valores, tem para todos os gostos, é só chamar.
o Jadson Delivery. Eu já falei, a gente vai pedir para ele mandar no próximo podcast pelo menos uns hot roll aqui para a gente se alimentar. É bom, hein? Degustar, né, Tiagão? Show. Vamos ver se até lá você já vai estar fã da comida japonesa. Vou começar, então, hein? Se quiser comer comida japonesa, Guarulhos e região aqui, chama o Jadson Delivery, que ele vai mandar aí na porta da sua casa. Tem várias formas de pagamento, então que Deus te abençoe, seja abençoado por essa comida aí. Jadson Delivery para você, tá bom? Thiago, e agora você já virou até regente de varões? Fui convidado para ser regente dos varões, né? E teve aceitei. Uma experiência com jovens também, né? Trabalhou na liderança. Sim. E Deus tem te desenvolvido para um ministério também, sim, né? Eu falei com Deus, eu tenho conversado nas minhas orações com Deus, eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, eu estou disposto a fazer a tua obra aqui na terra, então onde o Senhor quiser me colocar, que seja na tua obra na igreja, eu estou disposto a fazer. Não vou dizer um não, né? Porque a tua vontade é melhor que a minha. Então, que eu venha fazer mais a vontade de Deus do que as minhas, né? E me fala uma coisa, nesse processo que você passou com o Heitor, teve algum hino que te marcou nesse processo? Você fala, não, esse hino aqui sempre que eu escuto é um hino que me fortaleceu, então, teve que me marcou. Um hino que me marcou, foi no dia do Congresso dos Varões, que o pregador, ele cantou o hino, e aí ele me tocou muito, né? Qual hino que era? Você lembra de partes dele? Uma parte dele o tempo não passa em vão, cada minuto tem a sua explicação. Nossa, no meu e no seu querer só vai acontecer. Eu não sei o nome do hino, mas é um hino muito... Que foi lá no profundo, né? Que tocou então, na alma, né? Então, são as experiências, né, que a gente vive. Aí, olha só, casamento restituído. Telzinho vindo, e já falei para ele que o Telzinho não vai ser cantor, o Telzinho vai ser pregador. O Telzinho gosta do altar, o Telzinho vem pro culto, ele vai lá pro altar, eu falo, meu pregador, fica aqui. O Telzinho vai ser bênção em nome de Jesus para a casa do Senhor. E temos novidades aí, não? Tem a novidade que é a Liz, né, que tá para vir aí. A Liz tá chegando. Pertinho, 7 meses, já tá próxima para vir também. Daqui 7? Daqui a 2. Que ela já tá com 7, né? Então, nossa irmã Nani, ela está gestante novamente. Então, ela vai ter agora a princesinha Liz. E aqui nos bastidores eu já estava adiantando para ele, irmãos, que agora que ele vai se derreter todo, porque tem uma princesinha, alguém para ficar te agarrando, para ficar com ciúme de você e tudo mais, é uma coisa maravilhosa. O nome do hino é Permissão de Deus. Permissão de Deus. Quem canta é o André Fontes. É esse mesmo. Então, para quem quiser ouvir esse hino que marcou o processo do nosso irmão Tiago, é Permissão de Deus. E quem canta é Andréia Fontes. Andréia Fontes, não é André? Foi o que me marcou, né? Porque tudo que aconteceu na minha vida foi permissão de Deus, né? Então, foi permissão de Deus. Tiago, tem algo que você ora por isso? Algo que você diz assim, não, eu tenho prioridade em orar por isso, uma salvação de alguém, uma transformação de alguém, uma restituição de algo que Deus ainda precisa restituir. Pelo que mais primordial você ora? Eu oro pela minha família, né? Pela saúde, né? Principalmente. Oro para Deus abençoar os meus caminhos, porque sem Ele a gente não vai a lugar nenhum. Oro pela igreja, oro pelos irmãos. A gente tem que orar para o próximo também, né? Assim como que a gente quer, a gente tem que desejar para o próximo. Então a gente tem que buscar orar para abençoar a vida dos irmãos que estão aí perdidos no mundo. Estão aí achando que não tem uma saída, mas Deus é a saída. Então vamos procurar, vamos buscar. Muitas pessoas estão aí sem força, mas que a gente venha orar, venha caminhar com Deus, porque sem Ele a gente não tem força para nada, a gente não consegue nada. E é isso aí, né? Tudo no tempo dele. Tudo no tempo dele. A gente tem que aprender a respeitar o tempo de Deus, porque no nosso tempo, às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna e as coisas não dão certo, a gente quer culpar Deus, né? Mas na verdade a culpa sempre é nossa, né? Então é tudo um processo. Tudo que a gente vai receber de Deus, a gente tem que passar por um processo para a gente se amadurecer para receber, né? Processo de preparação, né? É tudo um processo. Uma plantação, a gente tem que ter um processo, tem que cuidar. Eu, como muitos aqui sabem, né, eu trabalho com hortifruti.
tem uma distribuidora, o SEAG, e muitas vezes assim eu faço parceria com o pessoal da roça, faço plantação. E é uma coisa muito difícil você plantar, porque você não sabe se você vai colher. Exatamente. Entendeu? Não é garantido. Não é garantido. Porque a gente tem que cuidar, tem que cultivar, tem que tomar conta para as pragas não matar as formigas, né? Então tenha certeza que eu fiz 30 plantações de pé de abacate. Em um ano, eu perdi 23, só restaram 7. Nossa. Entendeu? Então é todo um processo. Foram todos cuidados. Da mesma água, forma. Com veneno, com agrotóxico, com tudo que você imaginar, entendeu? Preciso, mas nem tudo que a gente vai plantar, a gente vai conseguir colher da maneira que a gente quer. Então que a gente venha tentando continuar plantando, porque uma hora a gente vai colher. Algum sonho ainda para realizar? Há muitos, né? O sonho de estar sempre na presença de Deus, para que Ele venha me usar mais e mais, né? Que Deus venha abençoar a minha família, que eu venha conquistar os meus objetivos, né? E é isso aí. Deus abençoando, me guardando. Esse é o meu sonho, de permanecer na presença do Senhor, né? Você está há quantos anos já? Eu, com minha carinha de 25, mas eu tenho 35, né? E quantos anos na presença de Deus? Já fazem 6 anos. 6 anos. Então, de 35, 6 anos na presença de Deus e vivendo o melhor de Deus agora, né? Sim. Porque o que você viveu até antes desses 6 anos não foi o melhor de Deus, né? E vamos lá agora fazer pergunta do Instagram. O pessoal do Instagram está te fazendo pergunta aí, Varão. Varão requisitado no Instagram. Olha lá, ó. Boa tarde. Qual foi sua maior experiência com Deus? Essa é a pergunta do nosso irmão Elvis. Qual foi sua maior experiência com Deus? A minha maior experiência com Deus foi no processo com meu filho, né? Na perca do meu filho, do Heitor. Que aí Deus me fortaleceu. Eu achei que eu não ia ter força, mas Deus me sustentou. Essa foi uma experiência que, assim, fora essa dor que eu passei, mas Deus me sustentou, me guardou e me restituiu um outro filho, abençoou a minha família. Essa experiência foi crucial na minha vida. Eu só tenho gratidão a Deus, mesmo pela dor que eu passei, porque a gente tem que saber que, mesmo no momento de dor, Deus sempre tem uma coisa melhor lá na frente pra gente. Então, essa experiência aí que eu passei foi uma experiência muito grande com Deus, né? Dele ter me sustentado para que eu pudesse dar força para minha família também, para continuar seguindo firme aqui na presença do Senhor. Entendi. Sua mãe, Netinha, abriu os caminhos para você vir para a casa do Senhor, para Deus fazer essa grande transformação. Fala uma palavra que defina sua mãe para você, na sua vida, na sua história. Gratidão, né? Amor por ela, assim, porque se não fosse os joelhos dela orando, talvez não estaria aqui, né? Porque a oração tem poder, então acredito que as orações dela, Deus ouviu e me trouxe para cá. E fez essa grande obra. E a gente continua orando, né? Para que os outros venham também, nossos parentes. Né? Hoje da sua casa, né, dos seus irmãos ali, só você e sua mãe que servem? Tem mais alguém que já Só eu e minha mãe. Só você e sua mãe que estão firmes, né? Sim. Sua esposa, sua guerreira, aquela que esteve com você durante todo esse processo, uma palavra que a defina? Guerreira, mulher guerreira, batalhadora, porque para passar o que ela passou, tem que ser guerreira mesmo. Guerreira, né? Deus fortaleceu. Então é isso, irmãos. Tem mais perguntas? Temos mais perguntas? Zerou as perguntas. Irmãos, esse foi mais uma edição, a 7ª edição do nosso podcast Resgatados para a Vida. Então finalizamos aqui a 7ª edição, para a honra e para a glória de Deus, um testemunho que mexe muito com a gente, né? Mas que edifica, mas que fortalece. Então seja fortalecido por esse testemunho. Agora é aquela hora, Tiago, que o convidado deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Manda uma mensagem para quem está do outro lado da telinha, uma mensagem de Deus. Sim. Para você que está aí desse lado aí, quero deixar uma mensagem que, mesmo nas dificuldades, na turbulência, no desespero, não desista. Creia sempre em Deus, porque depois da luta, depois da tempestade, sempre vem a calmaria. E Deus vai honrar com tudo aquilo que Ele te prometeu. Então tenha calma, não desista, não se frustre
com o que acontece com a sua vida, porque tudo aquilo que a gente passa é tudo aprendizagem. Se não servir como bênção, é aprendizagem. A gente vai aprender e levar futuramente para frente para a gente saber que Deus honra, Deus faz nas nossas vidas. Então, busque a Ele, clame, porque a oração tem muitos efeitos, né? Se você tem um desejo no seu coração, se você tem uma vontade, se você quer uma bênção, busque a Deus que Ele irá dar resposta na sua vida. Então, creia que, assim como Ele fez na minha vida, como Ele fez na vida de pastores que estão aqui presentes, Ele vai fazer na sua também. Amém? É isso que eu tenho Amém. Fica com essa palavra do nosso convidado aqui, Thiago. Amém. Obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Até a próxima. Vamos ver se a gente marca uma gravação aqui também com ele, com a nossa irmã Nani, juntos também, para dar um testemunho, para a gente bater um papo de como esse Deus é bom. Então, fique com esse testemunho. Curta, comenta, compartilha com seus amigos, para que essa mensagem ela chegue a quem precisa escutar, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo episódio do nosso podcast Resgatados para a Vida. Seja você também mais um Resgatados para a Vida. Deus te abençoe. Amém.